Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 15 de maio de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Monte Moriá. Dois textos vão servir como base para o nosso estudo. Gênesis capítulo 22, versos 1 a 12 e Hebreus capítulo 11, verso 17. Eu vou ler aqui Hebreus 11, 17, que diz assim: Pela fé, Abrão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Quando você pensa sobre essa experiência do Monte Moriá, esse momento em que o Abraão que agora tinha visto o seu grande sonho, o sonho da sua vida se concretizando, momento em que ele agora tinha finalmente o filho da promessa. Claro, ele já tinha tido o Ismael, no auge dos seus 85 anos, 86 anos mais especificamente, e agora o Isaque havia chegado, ele com mais de 100 anos. Se Flávio Josefo estiver certo, Flávio Josefo menciona que Isaque nessa altura já tinha 26 anos. Se levarmos em consideração que Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu, estamos falando aí de Abraão com 126 anos de idade quando esse episódio vai ter lugar. Abraão já está velho, Abraão agora só está pensando em usufruir um pouco daquilo que foi a ligação que ele estabeleceu com Deus, de ver o seu filho bem formado, o seu filho agora no mesmo caminho que ele, ligado nas promessas de Deus. E agora o Senhor Deus vem, capítulo 22 de Gênesis, e vai dizer para ele aquilo que vai aparecer lá no versículo, capítulo 22, verso 1. O texto diz: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Esse texto é um texto realmente tremendo. E vai demonstrar, pense sobre isso. Abraão havia já construído uma história com Deus até aquele presente momento. Como nós já vimos na semana retrasada e na semana passada, Abraão ele começou a sua história com Deus com muitos tropeços. É bem verdade. Quando Deus disse a ele, Lec Lecá, vá de Ur dos Caldeus, ele saiu de lá. Mas quando ele chega na terra de Canaã e percebe a terra cheia de cananeus, ele acabou dizendo para si mesmo, Lec Lecá, e ele vai descer agora para o Egito, tentando escapar dos cananeus. Mais adiante, ele vai perceber a bobagem que fez desobedecendo ao Senhor. Em determinadas partes do caminho, ele vai mentir, dizendo que a Sarai, sua esposa, era na verdade apenas sua irmã, mesmo que isso fosse apenas uma meia-verdade, mas que trouxe sérios problemas para ele, para o acampamento. Quando você continua olhando para a história, você percebe que apesar de Deus ter dito a ele que ele seria pai de nações, e que Sara, sua esposa, seria mãe de nações, ele acatou a ideia de Sara de ter uma segunda esposa, e com ela acabou tendo Ismael, o que trouxe também grande desconforto para a própria família. Agora parece que finalmente esse ciclo de altos e baixos havia passado. Agora simplesmente sem maiores explicações, o Senhor Deus se aproxima dele e diz, escuta, toma teu filho, teu único filho, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele agora vai tomar uma iniciativa de levar o filho, sem compreender exatamente aquilo que se esperava dele. Quando você vai para a carta aos Hebreus no capítulo 11, o autor da carta vai mencionar que o Abraão chegou até mesmo a conjecturar a ideia de que Deus, na verdade, ressuscitaria Isaque da morte. Porque Deus havia dito que as promessas se cumpririam através dele. E não fazia nenhum sentido.
Quando você olha para aquilo que Deus falou, e eu achei muito interessante o que é mencionado aqui no nosso guia de estudos, o Senhor Deus havia realmente, a ordem de Deus, ela contraria a posterior proibição bíblica contra sacrifícios humanos. Lá em Levíticos 18, 21, Deus chegou a dizer assim, ó, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanares o nome do Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Deus mencionou que seria uma abominação queimar os próprios filhos ou matar, sacrificar os filhos, ou qualquer sacrifício humano. Isso era uma abominação aos olhos do Senhor. Parece que Deus estava se contradizendo ao pedir de Abraão uma coisa como essa. E o mais interessante é que de onde Abraão estava até o Monte Moriá eram 3 dias de caminhada. Abraão, ele obedece, Deus se revelou a ele à noite. Quando vamos para o livro Patriarcas e Profetas, a senhora White diz que ele passou o resto da noite em oração, dizendo, Senhor, não faz sentido essa sua ordem. Mas apesar de não fazer sentido, e de Deus não ter dado mais nenhuma informação posterior, ele acordou de manhã cedo, chamou Isaac, chamou 2 servos, pegou lenha, pegou fogo e começou a viagem. E foram 3 dias. Ela não diz que durante todo aquele tempo ele teve a oportunidade de questionar Deus. Ele passou as 3 noites em oração, clamor, e dizendo, Senhor, não faz sentido. E Deus não lhe deu mais nenhuma outra mensagem. Mas quando ele chegou próximo do Monte Moriá, ele observa, a nuvem de Deus estava sobre o monte. Então ele entendeu, é aqui mesmo. Eu entendi certo a mensagem. Ele pega a lenha, coloca sobre as costas do seu filho, e agora começa um processo de subida do monte. Quando você vai olhar para isso, a palavra que vai aparecer que Deus pôs à prova é a palavra teste. Em hebraico é nissá. Essa palavra ela abrange 2 ideias opostas. Ela se refere à ideia de juízo, ou seja, um julgamento para saber se o coração de quem está sendo provado está com Deus ou não. E esse texto, ou essa ideia vai aparecer, por exemplo, em Deuteronômio 8, verso 2, quando o texto diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração e guardares ou não os seus mandamentos. Essa ideia é uma ideia de que Deus prova para que aquilo que está no coração do indivíduo seja realmente mostrado, mas também traz a ideia e a certeza da graça de Deus em favor dos oprimidos. Alguma coisa estava acontecendo por detrás dos bastidores. Ela não vai mencionar que Deus tinha um plano para com o Abraão, mas por causa dos desmandos, das faltas de fé que ele havia demonstrado no decorrer do caminho, o diabo agora acusava Deus de não poder colocar em andamento o plano que ele tinha para o Abraão, porque Abraão tinha se demonstrado sem fé. E agora, nesse momento, o Senhor Deus vai provar Abraão, não porque Deus não conhecesse o seu coração, mas para deixar claro diante de todo o universo que Abraão tinha passado por um processo de crescimento com Cristo Jesus, com Deus. Todo o universo olhava para aquele momento e para aqueles 3 dias nos quais Abraão teve a sua fé provada. Porque a ideia não foi assim, ó, ele teve lá um encontro com Deus e dali ele já saiu para o Monte Moriá, e em 5 minutos ele estava lá. Não, ele levou 3 dias de viagem. E quando eles chegam no Monte Moriá, Abraão vai desdobrar diante de Isaac todo o processo e ambos vão tomar uma decisão. Há um parágrafo que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos que diz assim, Abraão deve ter compreendido a graça. Não são as obras para Deus que nos salvam, mas a obra de Deus para nós é que nos salva. Por mais que, como Abraão, sejamos chamados a trabalhar para Deus, não é o nosso trabalho que nos salva. O nosso trabalho para com Deus, ou nossa ação diante da ordem de Deus, é uma resposta a uma ação de Deus. Primeiro Deus nos salva, e então somos chamados a viver num crescimento pela fé. É essa a ideia de graça e obras que a Bíblia vai trabalhar. As obras não precedem a graça, mas porque fomos salvos pela graça mediante a fé, então somos chamados para uma vida de obediência a Deus. E se a obediência não está acontecendo, é sinal de que a graça não nos alcançou. É nessa perspectiva que Abraão serve como exemplo aqui para nós. Eu gostaria de orar nesse momento agradecendo a Deus pela experiência dele que aqui está. E porque ele foi até o fim. Mais especificamente, Ellen White também vai dizer no livro Patriarcas e Profetas que os anjos de Deus aplaudiram a decisão de Abraão quando no alto do monte ele tomou a decisão de sacrificar o seu filho.
Todas as acusações do inimigo contra ele foram demonstradas falsas. A graça de Deus o havia transformado num homem de fé. E ele havia demonstrado isso através das obras. Eu fico pensando que somos espetáculo também para os mundos, como diz o apóstolo Paulo. E como as nossas decisões hoje estão demonstrando que a obra de Deus está em andamento na nossa vida ou não. Vamos pedir a Deus para que sejamos achados dignos diante do Senhor. Não apenas de receber a grande herança que Deus tem para nós no final de todas as coisas, mas de vindicarmos o nome de Deus, porque a graça dele está em andamento na nossa vida. Você não gostaria de fazer isso comigo agora? Então ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que a tua graça nos salva completamente dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos chama para uma vida de obediência a ti. Não para sermos salvos, mas como uma evidência de que a salvação pela graça mediante a fé aconteceu. Ajuda-nos a viver essa experiência como Abraão viveu. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?